Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos finalizar aqui Doutrina e Convênio 38. Tá bom? Nós estamos 3 dias contando com hoje, estudando essa sessão aqui. Então eu vou ler os versículos aqui e já ir explicando. A gente parou no versículo 27 ontem e hoje a gente continua a partir do versículo 28 dizendo: E outra vez vos digo que o inimigo nas câmeras secretas procura tirar-vos a vida. Bom, o Senhor está falando que novamente ele está mencionando isso, porque ele havia mencionado lá no versículo 13, dizendo, né? E agora eu vos revelo um mistério, uma coisa que se acha nas câmaras secretas, a qual vós não sabeis, né? E o Senhor dá o livramento ali para eles, falando para eles saírem, né? No final dessa sessão aqui, o versículo 42, se não me engano, ele vai falar para sair do meio dos iníquos. Justamente, né, lá em Fayette, onde eles estão planejando destruir ali, né, os membros da igreja. Então, esse que é o mistério que Deus está compartilhando, porque eles estão sabendo pela boca do Senhor, tá bom? E aqui também ele vai falar a respeito de uma profecia, de outra guerra que haverá, tá bom? Que haverá, assim, na época que falou ainda não tinha acontecido, mas já aconteceu, né? É uma guerra civil que houve lá nos Estados Unidos. Então veja aqui no versículo 29, diz assim: Ouvis falar de guerra em países distantes, e dizeis que logo haverá grandes guerras em países distantes. Mas não conheceis o coração dos homens em vossa própria terra. Então ele vai falar da guerra, né, que realmente houve lá nos Estados Unidos, que é uma guerra civil entre eles mesmos. Versículo 30 aqui em diante, ele diz o seguinte: Digo essas coisas por causa de vossas orações. Portanto, acumulai sabedoria em vosso íntimo, para que a maldade dos homens não vos revele essas coisas. Ou seja, não era para ele saber por conta quando a guerra estourasse ou a maldade das pessoas viesse sobre eles, mas o Senhor está avisando antes aqui para que eles possam sair de Fayette, tá bom? Por conta ali das pessoas que estão planejando destruí-los. E ele continua: pela iniquidade de sua forma que fale ao mundo, né? Ouvindo a voz mais alto do que aquele que estremece a terra. Mas se estiver despreparado, não temereis. Então, essa voz de advertência aqui já era para eles se prepararem, né? Para ir para o Ohio, para não sofrerem aqui a consequência do que estavam armando para destruí-los. Versículo 31: E para que escapeis ao poder do inimigo, e vos unais a mim, como um povo digno, sem mancha e sem culpa. Então, novamente aqui, né, tem uma explicação no manual que fala que essa revelação ela foi dada logo 3 dias depois da conferência, dizendo que eles deveriam se reunir e ir para Ohio, tá bom? Tem aqui após o recebimento dessa revelação, o Neil Knight, ele faz aqui como é que foi que as pessoas se reagiram, tá bom? A revelação aqui ainda não terminou, né? Mas eu vou ler aqui o comentário de Neil Knight. Ele diz assim: Neil Knight escreveu posteriormente que os presentes foram instruídos como povo para começar a coligação de Israel, e a revelação foi dada ao profeta sobre o assunto. Embora alguns membros da igreja não aceitassem o mandamento de abandonar suas casas e reunir-se em um novo local, depois de uma noite de jejum e oração, a jovem igreja comprometeu-se a obedecer o comando, que é justamente o versículo 32 aqui, ó. Portanto, por essa razão vos dei o mandamento de que fosseis para o raio, e lá lhe darei a minha lei, e lá sereis investido de poder do alto. Bom, então aqui é mencionado, né? Não era uma viagem fácil para eles fazer, 400 quilômetros. Não é só questão da distância, porque a vida deles estavam, né, lá em Nova York, em Fayette. Então abandonar tudo, trabalho, tudo ali para ir para Ohio era uma decisão muito difícil. Mas é mencionado aqui, conforme Neil Knight falou, que após jejum e oração ali, eles obedeceram esse mandamento, viram que era necessário obedecer. E aqui quando fala que eles iriam por Ohio, né, que lá eles receberiam a lei e o poder ser investido do alto, é porque lá vai ser construído o templo. E lá então eles vão ser
revestido de poder, ganhando suas investiduras e assim por diante, tá bom? E também o Senhor se manifestará no templo, Moisés e outros, né, para instruir eles ali. Continuando aqui, versículo 33, e de lá os que eu desejar irão a todas as nações, e ser-lhe-á dito o que fazer. E eis que tenho uma grande obra reservada, pois Israel será salva, e guiá-lo-eis para onde desejar, e nenhum poder deterá a minha mão. Aqui falando sobre a coligação de Israel, né? Que todas as nações seriam ditas, seriam coligadas. Isso aqui significa que em todo lugar teria Sião, né? Então, no Brasil, a coligação de Israel é no próprio Brasil. Cada país, cada estaca, cada ala ali é a coligação de Israel. É onde nós estamos nos reunindo, tá bom? Versículo 34, 35 até o 37 aqui diz o seguinte: e agora dou à igreja nesta região o mandamento de designar certos homens serão designados pela voz da igreja, e eles cuidarão dos pobres e necessitados, e ministrar-lhe-ão auxílio para que não sofram, e deverão enviá-los para onde ordenei que fossem. E este será o seu trabalho, e administrar os negócios das propriedades desta igreja. E os que têm fazendas que não possam ser vendidas, que deixem ou aluguem, como lhe parecer melhor. Então o perigo estava tão iminente ali, né, que o Senhor falou: olha, quem tem fazenda que não conseguiu vender, deixa aí ou aluga, porque precisamos ir para Sião, né, para Ohio, né, para eles deveriam se reunir num só lugar. Versículo 38 aqui em diante diz o seguinte: certificai-vos de que todas as coisas sejam preservadas, quando homens forem investidos de poder do alto e enviados. Todas essas coisas serão reunidas no seio da igreja. E se buscardes a riqueza, que é da vontade do Pai vos dar, sereis os mais ricos de todos os povos, porque tereis as riquezas da eternidade. E é necessário que as riquezas da terra sejam minhas, para dar-vos-las. Mas precavei-vos contra o orgulho, para que não vos torneis como os nefitas de outrora. Então aqui já é uma base, né, da lei da consagração. O Senhor falou que é da vontade deles que eles sejam prósperos, né, que eles sejam as riquezas da terra, mas que é necessário que a igreja tenha as riquezas da terra. Então aqui ele está falando sobre a consagração. As pessoas consagram e é dividido. Por isso que tem um comitê aqui feito, né, conforme falou, escolhendo certas pessoas para cuidar dos pobres e necessitados, para que eles possam ter também ali as bênçãos, né, e não passar necessidades. Essa é a questão aqui, tá bom? A gente lembra lá no livro de Atos também, né, que os apóstolos, eles pegam e escolhem 7 homens sábios para cuidar, né, daqueles que estão precisando de auxílio, de ajuda financeira, né, para que os apóstolos pudessem cuidar do evangelho, pregar do evangelho ali. Então, é escolhido. E aqui é a mesma coisa, é escolhida certas pessoas para cuidar, né, dessa questão financeira, para ajudar os pobres e necessitados, e assim ele poderia continuar o trabalho aqui. Aqui ele falou também, né, que ao tornar-se ricos, as ricas bênçãos celestiais, mas também ele está falando das financeiras. E aí ele fala para precavei-vos contra o orgulho, para não acontecer como os nefitas de outrora. Os nefitas, a gente vê aquele círculo vicioso, né? Eles crescem, começam a prosperar, aí caem no orgulho, né? E aí esquecem-se de Deus. E aí então vem as provações, as dificuldades, eles são humilhados, perdem tudo. Aí quando eles estão humilhados e perdem tudo, eles começam a se lembrar de Deus, aí começam a se arrepender, lembrar de Deus, e Deus começa a fazer eles prosperarem. E quando eles prosperam novamente, que estão bem de vida, começa novamente o orgulho. É um círculo, né, vicioso ali entre os nefitas que a gente leu o registro. Então ele está falando, cuidado, né, para não se tornar como os nefitas, tá bom? Nessa questão aqui de ser próspero e estar orgulhoso. Então ele fala, precavei-vos contra o orgulho. Versículo 40, 41, 42, finalizando aqui a sessão de hoje, né? Outra vez vos digo,
Dou-vos o mandamento de que todo homem, sejam élderes, sacerdotes, mestres e também todos os membros. Então veja aqui que não é só os ofícios no sacerdócio, mas todos os membros. Dedique-se com vigor com o trabalho de suas mãos, e, na pregação e a execução das coisas que ordenei. Ou seja, todos deveriam trabalhar junto para que eles pudessem ir para Ohio, né? Ajudar ali quem não tinha condição e todos irem para Ohio. Que nessa revelação aqui também fala: sede um, né? E se não sois um, não sois meus. Então era para eles estimarem cada um como a si mesmo e ajudarem o próximo aqui. Versículo 41: e que a vossa pregação seja a voz de advertência a cada homem a seu próximo, com brandura e mansidão. Então cada um que foi advertido ali deveria advertir o seu próximo, tentar ajudá-los a compreender a revelação para irem também para o raio. Mas isso com mansidão, né? Aqui fala com brandura e mansidão, não é para chegar a pessoa: você vai desobedecer a Deus, Deus já falou, né? Então não é assim, é com brandura e mansidão que era para ensinar as pessoas ali. Aqui então no versículo 42 ele diz: sai do meio dos iníquos e salvai-vos. Sede limpo, vós que portais os vasos do Senhor. Assim seja, amém. Final aqui da revelação. Quando ele fala sai do meio dos iníquos, não é do meio dos pecadores, tá bom? É diferente, né? Sair do meio dos pecadores, dos iníquos. Os iníquos aqui é justamente em Fayette, onde os iníquos estão planejando, como nessa revelação aqui mostra, destruir eles. Então era para eles saírem do meio dos iníquos, tá bom? Que estavam procurando sua destruição. Então a iniquidade é o mal que a pessoa gosta de fazer. Eles estão planejando isso, tá bom? Então é diferente de sair do meio dos pecadores. Cristo mesmo, né? Ele estava no meio dos pecadores para ensinar a eles. Era inclusive críticas, né, que ele recebia era justo isso, né? As pessoas chegavam aos apóstolos: o seu mestre come com os pecadores, publicanos e pecadores. E aí Cristo simplesmente dizia, né? Quem necessita de médico, né? Não são os sãos, não são os doentes. Então ele veio para curar o pecado. Então aqui quando fala sair do meio dos iníquos, é realmente da iniquidade. Ou seja, não é para nós estarmos no meio de uma facção criminosa, nada disso. Então o que é iniquidade devemos sair fora, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com todos vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.